fazer parte do bom momento que o futebol da cidade vive. Essa é a história que uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo pode ajudar a narrar. Desenvolvido desde o ano passado, o projeto Avaliação da Força de Membros Inferiores em Atletas Profissionais de Futebol do Campo viu o gaúcho conquistar a vaga pela divisão de acesso à elite do futebol estadual. Está vendo também o Passo Fundo entre os grandes times da Série A do Gauchão. Para saber o que a pesquisa tem a ver com tudo isso, conversamos com o professor Cleiton Bona e a acadêmica de Educação Física Renata Hinterholz. Mas antes desse bate-papo, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PFTV. O desempenho de atletas em campo é um reflexo do condicionamento alcançado em muito mais que 90 minutos. Treino, alimentação, exercício e principalmente o acompanhamento personalizado fazem a diferença. É muito importante esse cuidado com a gente, porque o cuidado que a gente tem aqui fora de campo, a gente leva para dentro de campo para poder desenvolver o que a gente mais sabe, que é jogar futebol. Cada 15 ou 20 dias a gente está tendo uma avaliação ali. Aí, dependendo se a gente está bem ou mal, ele vai mudando o trabalho. Aí, decorrer de cada semana, muda o trabalho, dependendo de cada jogador. O jogador está bem ou está mal, ele muda o trabalho para poder ganhar resistência dentro de campo, força nas pernas. Isso aí é o mais importante para a gente. Quando a gente termina as avaliações, nós fizemos um relatório individual para cada jogador, para cada atleta, e é encaminhado para a comissão técnica, tanto para o fisioterapeuta, como para o preparador físico e como para o técnico. Ambos têm um domínio e a gente senta junto, conversa junto e coloca a par o que cada atleta tem que fazer. Isso é bom e cresce o esporte da cidade e da região. O interesse e necessidade de times, não só de Passo Fundo, em acompanhar o desempenho de força dos atletas foi possível pela gratuidade. E isso através do projeto de pesquisa da Universidade de Passo Fundo. Nós temos essa parceria com todas as equipes que querem fazer essa parceria. A gente está aberta, a gente não veste a camiseta de um clube só, a gente veste a camiseta do esporte e tentando beneficiar o esporte da região e principalmente o esporte na cidade de Passo Fundo. Além do compromisso com a torcida que espera a melhor atuação, também é preciso superação e assiduidade por aqui, onde as máquinas são implacáveis. Isso, vamos. Aí, beleza. Com esses resultados, eles vão saber o quanto a gente pode melhorar, né? Quanto de carga a gente pode colocar e assim sucessivamente. Então acho que isso fica bom, ajuda a gente e dentro de campo também ajuda. Este projeto de pesquisa se interessa pelo treinamento de força dos atletas, corrigir desequilíbrio entre grupos musculares, evitar lesões e verificar se o jogador pode corresponder ao desempenho esperado e tão exigido. Essas são possibilidades que entram em campo para serem discutidas no estúdio nesse primeiro tempo. Bom, Cleiton, antes da gente começar a falar do projeto em si, que a gente já ficou conhecendo um pouquinho através da reportagem, vamos falar um pouco desse esporte que tem aparecido tanto, cada vez mais. A gente já teve épocas em que as escolas, por exemplo, cultivavam muito o esporte, depois isso caiu um pouco, agora está voltando. Está voltando em função dos grandes eventos que nós vamos receber ou é uma tendência mundial? Isso é uma tendência mundial, né? Mas esses grandes eventos que o Brasil vai sediar, com certeza vão ajudar. Esperamos que ajude, né? Eu, como educador físico, como professor dentro da área de educação física e sempre voltado para o esporte, espero que cada vez cresça mais esse esporte, que nós temos talentos suficientes no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, e nós temos que exportar esses talentos. Mas não é só talento. Não, é não isso é que nós só estamos talento. começando a descobrir. Isso é mesmo. Isso. Quais são os outros elementos que hoje fazem um bom atleta? Bom atleta hoje, primeiro, ele tem que querer ser um atleta. Tem diferença de jogador e diferença de atleta. Jogador, qualquer pessoa que pratique uma modalidade e que seja bom naquilo, é um jogador. E, infelizmente, hoje nós temos jogadores profissionais, mas não são atletas. Não é aquela pessoa que se cuida, não é aquela pessoa que realmente se dedica, cuida muito da parte corporal,
psicológica e a parte técnica também. Então a preparação física hoje em dia está num nível muito avançado que em todas as modalidades esportivas, principalmente o futebol que a gente está vivenciando, é fundamental. Não adianta ser bom tecnicamente se você não for bem preparado, isso fisiologicamente e a nível muscular, nível orgânico. Como nós estamos falando aqui no Uniaberta para um público que não necessariamente é um público que gosta de futebol, que acompanha, né, seria bom a gente comentar um pouco assim, Cleiton. O futebol hoje, tu assiste um jogo, né, e aí tu escuta alguém comentar assim, não, eles ganharam, mas jogaram mal. Não, jogaram certinho, mas não era um jogo bonito. Por que isso? Por que a gente tem essa sensação? Porque a técnica está falando mais alto do que essa grande habilidade, a estratégia é mais importante? Por que a gente não tem mais essa sensação? As variáveis são muito grandes, né? Quando você vai assistir uma partida de futebol, o que pesa muito também é o vestir a camisa. Se eu sou de uma equipe, eu quero que aquela minha equipe ganhe, vença, né? Mas se você for olhar por uma análise técnica, realmente, às vezes, há uma falta de técnica entre os jogadores, ou de repente naquela partida a equipe não está bem entrosada naquele momento, ou está faltando um posicionamento tático melhor, onde é a função do técnico fazer essa funcionalidade dentro do campo, e que na teoria é muito fácil de organizar, porém na prática, no campo, no dia a dia, isso não é fácil. Né? Então as variáveis são enormes, e a questão da preparação física hoje em dia, se você não tiver numa balança qualidade técnica e preparação física balançada, os dois não conseguem, se não tiver bem equilibrado, isso não funciona. Tu dizias antes da gente começar o programa que hoje existe muito o futebol força. Né? Que não é só ter habilidade, não é só ter talento, não é só desenvolver as suas habilidades técnicas e precisa mais ainda, precisa ter força. A gente sempre diz assim, hoje em dia o atleta ele tem que trabalhar mais de 100%, ou seja, a força vai envolver velocidade, a força vai envolver resistência, e com isso o jogo vai ficar mais rápido, vai ficar mais dinâmico. E se acompanhado com uma boa qualidade técnica, aí sim vai ser muito difícil marcar um jogador desse tipo, dessa qualidade. Eu estou aqui com a Renata e fico pensando, né, que a Renata também, acho que ela representa também uma mudança, que é as mulheres se aproximarem mais do esporte e do futebol. Cada vez mais a gente vê jornalistas esportivas, né, médicas na área do esporte, profissionais preocupados com a saúde física dos jogadores. Renata, o que te fez escolher participar desse projeto? O futebol ou o interesse pelo desenvolvimento motor, físico dos profissionais? Na verdade, a gente iniciou o trabalho pela parte da biomecânica mesmo, pela parte do laboratório, da avaliação e da análise. Aí iniciou essa parceria da UPF, da FEF com os times. E o teu interesse nesse processo, como é que tu acha que isso pode contribuir depois para a tua atuação no mercado? Esse é um trabalho diferente. Poucos entre os nossos colegas têm a possibilidade de conhecer esse trabalho, e acho que isso agrega muito no meu currículo. Cleiton, tu acha que isso é um mercado em expansão? Com certeza. Por exemplo, um exemplo de uma menina que veio dar uma entrevista há alguns anos atrás aqui, né, nesse programa. Ela está trabalhando hoje em dia em Manaus, e ela só conseguiu um emprego porque ela mostrou o currículo dela e ela tinha 2 anos de experiência de estágio, né, dentro do laboratório de biomecânica. Então, isso é fantástico, proporcionar para os acadêmicos uma experiência nova, uma vivência nova, trabalhos de pesquisa, e colocar aquela teoria que se aprende um pouco dentro da graduação e que realmente ali no laboratório é uma sala de aula à parte, que você tem a teoria e fundamenta junto com a prática. Então, isso é fantástico, né? Tem uma outra questão que chama a atenção dentro desse projeto, que é a questão do longo tempo, né? Hoje em dia, a gente não tem mais aquele futebol do Pelé, do Heleno, como eu estava comentando, que eu assisti o filme que conta a história da vida dele, que tu pega um profissional, colhe ele porque ele jogava no campo de um bairro e põe ele para dentro da quadra. Isso é um trabalho de longo prazo. Ah, sim. Hoje em dia, se você quer transformar um atleta, você tem que vir acompanhando as categorias de base,
né? Mas não começar com 5, 6 anos, o que acontece hoje em dia. E sim depois que o adolescente já está com uma estrutura bem formada e você vai trabalhar com todas as capacidades motoras dele, velocidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, força e junto com a modalidade esportiva. Então, no caso do futebol, nas categorias aí sub-15, sub-17, são essas categorias que realmente você vai conseguir detectar talentos e que na nossa região existem muitos. E às vezes eles estão escondidos. Pode ser um erro, por exemplo, pegar um profissional de 17 anos que seja muito habilidoso e colocar ele jogar com um time adulto profissionalmente. Sim, essa é uma tendência que muitas vezes leva ao erro. Por quê? Ele é muito habilidoso, ele tem uma técnica excelente, porém, o que acontece? Ele não está fisiologicamente, em relação à força, preparado para uma categoria profissional. Ou seja, a força dele ainda está insuficiente para encarar uma disputa de bola com um certo adversário. Pode se lesionar muito mais facilmente. E é o que acontece. Ele se lesiona e ele não está fisiologicamente preparado para isso, vai ficar, às vezes, 6 meses, 1 ano afastado, e há um baque na carreira inicial desse futuro atleta. Que pode prejudicar ele para o resto da vida. Para o resto da vida. Bom, o Uniaberta vai fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos já já para falar um pouquinho mais do projeto desenvolvido aqui na Faculdade de Educação Física. Até lá! Você viu no primeiro bloco que a pesquisa de hoje busca melhorar o desempenho de atletas profissionais de campo. Ela começou lá em Portugal, através de uma tese de doutorado, e agora é aplicada na prática aqui em Passo Fundo. Como esse desempenho é aperfeiçoado, corrigido e os resultados dentro e fora das 4 linhas é o que você acompanha agora em mais uma reportagem do Uniaberta. A pesquisa vai além da avaliação e acompanhamento dos atletas. Feito o diagnóstico, é preciso corrigir o que foi percebido. Então aqui é feita uma avaliação com o professor Cleiton. A partir disso, o que é que eu faço com esses dados? Eu vou na academia da universidade, na musculação, e faço com essa avaliação um reforço da musculatura que está com o déficit muscular, para evitar um possível risco de lesões. Quanto maior é o déficit de força entre um grupo muscular e outro, maior é o índice de lesão que ele pode ter. O projeto une a pesquisa desenvolvida pelos 2 professores à tática de melhor articulação e desempenho do conjunto. O resultado é a harmonia no corpo e no campo. E nós vamos avaliar todas as forças desses jogadores, flexão e extensão, e por posicionamento tático nós vamos quantificar essa força. A ideia principal é para saber se realmente um jogador na posição lateral, o zagueiro ou o atacante, ele está dentro desse padrão de força relacionado. Os resultados mais relevantes é que as diferenças de força elas já foram basicamente sanadas. Né? Nós estamos trabalhando com força máxima, que faz com que eles aprendam, o sistema nervoso central, o cérebro dos jogadores, aprenda a recrutar maior quantidade de músculos, de fibras musculares, para quando executar um movimento de potência, de explosão e de velocidade, ele consiga mobilizar, num momento muito breve, uma quantidade de músculos muito maior. E o reforço para este time fora das 4 linhas vem dessas pessoas. A gente ajuda a executar as avaliações e com isso a gente aprende bastante por ter contato com a pesquisa e estar envolvido com o projeto. Parte de análise e relatório das avaliações é tudo muito minucioso, com muito cuidado para avaliar o que fazer, como trabalhar, como equilibrar ou não. A gente aprende muito aqui. É bem diferente da sala de aula, que é muito mais dinâmico, tu junta a teoria com a prática. Então, para nós acadêmicos, é realmente muito bom. E os 3 pontos vão sendo conquistados. Projeto de pesquisa colocado em prática, gol. Interesse da comunidade em participar do projeto, gol. Aprendizado acadêmico, gol. Torcida feliz, gol.
Um pouco mais sobre os resultados obtidos nesse segundo tempo de pesquisa é o que você acompanha agora no estúdio. O que faltou, professor? Faltou alguns gols a mais, né? Tem mais gols, né? mais Tem gols. muita coisa para contabilizar, é verdade. Professor, então, quais foram as etapas do projeto? Bom, a primeira etapa, como você falaste antes, surgiu em Portugal, né? Projeto de pesquisa de um doutoramento, onde o interesse realmente foi avaliar e quantificar essas forças desses jogadores e, como foi comentado também na reportagem anterior, nós vamos avaliar a parte dos profissionais, os sub-19, 17, sub-15, por posição tática também. Uma das ideias do projeto é verificar se um lateral possui a mesma força de um centro médio, ou de um atacante, de um zagueiro, de um goleiro. Então é quantificar realmente essas forças e perceber se aquele atleta, naquela posição, ele está adequado para jogar nessa posição. Então é em cima de médias, em cima de desvios padrões que a gente vai trabalhar e um trabalho de correlações de forças também. Porque nós não quantificamos só a parte de flexão e extensão de joelho no dinamômetro cinético. Nós avaliamos também a parte de preensão de mão, a parte de tração lombar, a parte de levantamento de perna, impulsão vertical, impulsão horizontal. Então foram vários os testes que nós realizamos e nós vamos correlacionar todas essas variáveis e ver se uma influencia na outra. Nossa, jogar futebol está quase parecendo um cálculo matemático já. Com certeza. A gente assistiu agora um dos filmes que foi mencionado como concorrente ao Oscar no ano passado, o Moneyball, né? Sim. Que também é toda uma questão matemática, de cálculos, tá ficando uma coisa muito técnica, né? Isso... Daqui a pouco vai perder a graça, será, jogar futebol? Não, acho que nunca vai perder a graça, né? Cada vez mais vai se tornar mais atraente por isso. Hoje, onde as equipes não se atualizarem, não se modernizarem e não procurarem treinamentos que venham em busca do resultado, essas equipes não vão ter sucesso. Então, acredito eu, como pesquisador e como professor dentro da área, que os clubes têm que procurar cada vez mais isso. Nós, aqui em Passo Fundo, nós avaliamos de vários clubes. Nós avaliamos, por exemplo, aqui em Passo Fundo, o Passo Fundo, desde novembro do ano passado, e isso já faz 3 anos na sequência que a gente faz, o Esporte Clube Gaúcho, o Clube de Futsal de Erechim, de Itapera, alguns atletas do Veranópolis que vieram no início desse ano serem avaliados. Agora, professor, assim, claro, aqui é um serviço que a universidade presta, mas nos grandes times isso significa também mais investimento, não significa? Sim, com certeza. Esse equipamento que nós temos aqui no Laboratório de Biomecânica, em clubes de futebol, somente o Grêmio possui em Porto Alegre, né? E no Rio Grande do Sul, nós somos em 3. Então, é Passo Fundo, a UPF, o Grêmio e a URGS, de Porto Alegre. Não existe outro equipamento. E no Brasil, são em torno de 15 a 18 equipamentos agora. Há 10 anos atrás, que já faz há 10 anos que nós possuímos equipamento, eram 4, 5 instituições que possuíam isso. Por um lado, isso torna o esporte uma prática cara. Sim, um aparelho que custa em torno de 110 mil dólares. Então, não é em qualquer instituição que pode adquirir isso, né? Mas, ao mesmo tempo, também que incentivaria as pessoas a investir cada vez mais no esporte. Com certeza. Um clube que é padrão e referência é o Clube do São Paulo, né? O centro de treinamento deles é de primeiro mundo. Muitos dos atletas que treinam na Europa voltam para cá para se recuperar, fazer um bom fortalecimento muscular, porque tem outras metodologias que aqui se executam e que na Europa não executam. Então, o Brasil tem muito a ensinar para os outros também, né? E essa é uma dos objetivos também da pesquisa, que é mostrar que no Rio Grande do Sul, no Brasil também, se trabalha em avanço tecnológico e em tipos de treinamento. Renata, de todas as etapas das quais tu participou, qual a etapa que te chama mais atenção e dos resultados que tu já percebeu, qual é que se destaca para ti? A parte comparativa que a gente iniciou entre preensão manual e a força de membros inferiores é muito grande, assim, tem uma... Exige um esforço muito e um cuidado. É muito diferente, assim, a parte deles, de membros inferiores, eles são muito fortes.
já membro superior. As mãos. Esta é uma das teorias que eu vou tentar derrubar, né? Que muitos autores dizem que a força de preensão manual é um fator de referência a nível de força corporal. Mas para atleta... Ou seja, a força que tu tem na mão de apertar. Isso, é a força de preensão, de apertar. De apertar. Né? Só que em todos os atletas de futebol que a gente já avaliou, e isso já faz um bom tempo que a gente está fazendo essa comparação, eles não possuem muita força de preensão, mas possuem muita força de perna, que é o fator determinante para eles, que sem isso eles não poderiam jogar futebol. Mas eu quero tentar fazer essa relação também, que a força de preensão não é um fator determinante para jogadores de futebol, né? O que pode ser, de repente, para a terceira idade, para outras populações. Nadadores, né? talvez? Pode ser, jogadores de voleibol, de repente. Vou fazer uma pergunta que eu não sei se o professor tem a resposta, mas eu vou arriscar. A que velocidade pode chegar um chute de um jogador de futebol de alta qualidade? Bom, às vezes a gente vê esses dados na TV, né? Não é parâmetro da minha pesquisa, né? Mas tem velocidades que chegam a 160, 180 km por hora, uma bola, né, de um chute. Isso depende muito da distância, depende muito se possui vento ou não, da qualidade da bola e da qualidade do chutador também. Né? Então, realmente, para o goleiro, hoje em dia as bolas elas estão aerodinâmica, uma parte biomecânica da bola muito mais, uma melhor qualidade e dificulta muito para a defesa para o goleiro. Né? Então a bola realmente ela pega curvaturas diferentes. Né? Na última Copa a bola foi a sensação porque nenhum dos atletas estava acostumado com ela, porque ela variava muito a direção. E isso para o goleiro para quem está chutando pode ser bom, mas para o goleiro é péssimo. Que também começa a aparecer a necessidade de desenvolver outras habilidades, né, em jogadores que tradicionalmente, a gente ouvia muito no colégio, não sabe jogar muito não, então tu vai ser goleiro. Já não pode mais, né? O goleiro precisa de um treinamento específico. Com certeza. Dos resultados que a gente já teve, os goleiros são os jogadores, separando por posições, são a posição que mais possui força de membros inferiores e de superiores também. Então o goleiro exige muita força. Uma pelo motivo também dele ficar mais embaixo das goleiras ali, ele tem que estar constantemente em saltos, uma agilidade muito grande, uma flexibilidade muito grande e uma força muito grande. Se não tiver força, realmente o goleiro, e não tiver estatura, hoje em dia... isso também eu ia perguntar, né? As estaturas estão cada vez mais altas para qualquer modalidade esportiva. Até na ginástica olímpica a estatura está crescendo. Coisa que antigamente, há 15 anos atrás, era só pessoas mais baixas. Né? Hoje não. E no futebol, 1,80 já está baixo. Professor, dentro desse processo, é possível medir o desgaste do jogador ao longo de uma partida? Por exemplo, de um atacante ou de quem trabalha na defesa? Sim, isso daí com análise bioquímica. Né? Possui hoje em dia, as grandes equipes, o que estão fazendo? Durante o intervalo, após o primeiro tempo, eles fazem análise de sangue e já verificam com alguns marcadores bioquímicos para saber o nível de fadiga daquele atleta. Ou seja, o técnico tem a condição de saber, você tem 80% de chance de fadigar, você tem 20%. Então aquele de 20% permanece, o de 80% sai e é substituído. Então, eles estão usando a tecnologia hoje em dia até para fazer escolher quem vai substituir. E isso não é só no futebol, em várias outras modalidades acontece. Para a gente encerrar nossa conversa, o professor citou que nós acompanhamos alguns times já há 2, 3 anos, né? É possível notar de forma bastante efetiva o resultado desse acompanhamento nesses times? Sim. O Passo Fundo, por exemplo, já faz em torno de 3 anos que a gente vem avaliando. Nesses últimos 3 anos, e para isso é positivo para a gente, o time vai melhorando tanto a nível de força quanto a nível técnico. Não é nosso objetivo técnico, porque o técnico realmente é lá no campo. Mas a nível de força realmente está melhorando cada vez mais. É um dos próximos artigos que a gente vai tentar desenvolver, o quanto de evolução entre a pré-temporada, a competição e o final da temporada, né, dessa competição. Então, são vários artigos que a gente vai tentar desenvolver em cima desse banco de dados riquíssimo que a gente possui no laboratório. Bom, eu quero agradecer ao professor Cleiton, quero agradecer a Renata. Eu sei que o assunto está bom, que todo mundo gosta de futebol, ainda mais nas vésperas da Copa, mas
No Uniaberta, fim de jogo. O apito final acaba de tocar e a gente fica por aqui. Mas voltamos semana que vem com outra pesquisa realizada na UPF. Até lá!